Vamos falar da pesquisa de hoje. A seleção brasileira, com o futebol contestado, está liderando com sobras as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E na Copa América, também contestada, apesar disso, é apontada como favorita. Já na Eurocopa, em jogos bem mais disputados, é outro patamar, como se fala por aqui, né? Por conta disso, a pesquisa de hoje, que a gente mostra aqui na nossa tela, é a seguinte: se a seleção brasileira disputasse a Eurocopa, ela seria finalista, uma das 4 melhores, uma das 8 melhores ou eliminada na primeira fase. Você vota em facebook.com/TV Brasil e no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. Já temos muitas participações aqui. Aliás, tem um jogo rolando, né, das eliminatórias, André? Da Copa América, Perdão, da Copa América? O Peru está vencendo por 1-0 a equipe da Colômbia, gol marcado pelo Sérgio Penha aos 16 do primeiro tempo, nesse momento 24. Jogo que está acontecendo agora. Bom, a gente começa a nossa participação na pesquisa chamando o Mauro César, que ele vai opinar. Boa noite, Mauro. Amigos, olha, é difícil falar sobre isso porque a Copa do Mundo, a Eurocopa, Copa América, esses torneios, eles têm a primeira fase de grupos, depois os times vão enfrentando adversários que eventualmente são mais fracos, né? Depende muito do cruzamento, né? Então é difícil imaginar, de repente a seleção brasileira for jogar a Euro, poderia pegar um time mais fraco na próxima fase, na outra parar numa semifinal sem jogar nada. O fato é o seguinte: a seleção brasileira hoje, ela pratica um futebol que não é brilhante, que é aquém do que os jogadores poderiam produzir, comandados por um técnico, de repente, com outro perfil. Não que o Tite não seja um bom técnico, mas um técnico com outro perfil, que tirasse mais dos atletas, que buscasse um jogo mais ofensivo, que não se pautasse tanto pela defesa, né? Não que a defesa não seja importante, mas é demais, né? O Tite coloca o time para marcar no próprio campo quando faz 1-0 desse fraco Paraguai. Aliás, fraco Paraguai e todos os adversários, inclusive a Argentina, sul-americanos, que são os times que o Brasil tem enfrentado, vivem péssima fase, são seleções fraquíssimas, algumas muito, muito ruins. Então o Brasil joga contra quase ninguém, é muito fácil. A seleção brasileira ela é melhor, ela é mais organizada, ela pro padrão aqui sul-americano, ela acaba sobrando. Mas na Europa, eu acho que no máximo uma semifinal, com muitas dificuldades. Existem times melhores e o mais importante, façam uma comparação da importância dos jogadores da seleção francesa nos seus clubes de ponta, em relação à importância dos brasileiros nos seus clubes. A diferença é clara. A França tem hoje uma geração melhor e Portugal tem uma geração muito boa, melhor do que 2016. E poderíamos falar da Itália, da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, de outras seleções que são fortes e que enfrentariam a Bélgica, que eliminou o Brasil antes da última Copa, enfrentariam a seleção brasileira com possibilidade de eliminar o Brasil com toda certeza. Mauro, então, votou semifinalista. O Ramires, do Rio de Janeiro, eu diria que fica nas oitavas. O Jomar, do Rio de Janeiro também, finalista. O Elton, de Iranduba, do Amazonas, finalista. O Cláudio, de Belford Roxo, Rio de Janeiro, uma das 8 melhores. O Wilson, de Macururé, na Bahia, eliminada na primeira fase. E para vocês, Griles? Meus amigos, grande abraço a vocês. Olha aqui, ó. Eu colocaria o Brasil entre 5 ou 6 seleções ali muito competitivas. Ficaria nas quartas de final, viu, Bocage? Ficaria nas quartas de final, porque eu vejo, como o Mauro, a análise que ele fez que foi brilhante, tem muita seleção ruim nessa primeira fase. Você tem Macedônia, você tem algumas seleções muito aquém dessa primeira prateleira do futebol mundial e do futebol europeu. Eu vejo a seleção se classificaria, na minha visão, se classificaria para a fase quartas de final, mas não tem seleção para chegar à fase semifinal. Eu vejo à frente da seleção brasileira hoje uma Bélgica muito mais fortalecida, com o Lukaku jogando muito, com o Kevin De Bruyne também arrebentando no seu clube e jogando também uma boa Eurocopa. Eu vejo Portugal muito forte, com uma geração importante. Outra geração grande é da Inglaterra, que foi recentemente campeão do mundo sub-17 e sub-20. Eu vejo a Espanha também melhor que a seleção brasileira. Eu vejo o futebol do Brasil para ficar numas quartas de final, ficar entre os 8 melhores. Bem, o Roberto, do Rio de Janeiro, não passaria nem pelas eliminatórias da Eurocopa. O Felipe de Miguel Pereira seria finalista em qualquer competição. O Brasil sempre é candidato ao título. O Thalisson, de Icatu, no Maranhão, com certeza ficaria na primeira fase. Agora sim, André Henning, boa noite, prazer em recebê-lo.
Meus amigos, grande abraço a vocês. Olha aqui, ó. Eu colocaria o Brasil entre 5 ou 6 seleções ali muito competitivas. Vejo a prateleira mais alta do futebol mundial, com talvez meia dúzia de seleções, pouquinho mais. E coloco o Brasil entre elas. O Brasil é uma seleção muito competitiva, um time que dificilmente perde. Então, para jogar uma Eurocopa, eu imagino o seguinte: dependendo do cruzamento, chegar nas semifinais, o Brasil fez uma parte bem interessante. E dependendo, futebol a gente sabe como é que funciona, poderia até ser campeão. Mas não vejo o Brasil entrando como grande favorito, não. Vejo o Brasil entrando para brigar por uma vaga nas semifinais. Mas é uma seleção muito competitiva, né? Muito obrigado pelo convite. Forte abraço. Valeu, André. Muito obrigado pela participação. O Zaqueu de São João da Lapa, Minas Gerais, uma das 8 melhores. O Edemilson de Coribe, na Bahia, uma das 8 melhores. Bruno Formiga, cadê o Bruno Formiga? Boa noite para você. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga aqui, ó. Seguinte, o Brasil, hoje, para mim, em termos de competitividade, aqui eu não estou levando em conta encantamento, não estou levando em conta se é divertido ou não ver jogar, estou levando em conta competitividade, o quanto esse time é difícil de ser batido e o quanto ele incomoda os adversários. E aí, para mim, o Brasil tinha bola para chegar na final da Euro, porque hoje eu só vejo a França acima do Brasil. Acho que hoje é olho no olho contra a Bélgica, é olho no olho contra a Itália, contra a Inglaterra, como na verdade sempre foi. Só que agora a gente tem um momento da era Tite de mais variação tática, né? Tem pelo menos 3 formas de jogar e um time que dificilmente toma gol. Sempre foi assim, só que agora está ainda mais. E o time parece soltando as amarras e estando cada vez mais agressivo. Então acho que hoje o Brasil do Tite joga como o que se joga no futebol europeu. Então encararia olho no olho qualquer seleção da Eurocopa. Então, para mim, em termos de bola jogada e tendo o Neymar jogando o que está jogando, o Brasil seria finalista da Eurocopa. Muito bem, então. O Ramon de São João de Meriti, eliminado na primeira fase. O Paulo César de Sorocaba, São Paulo, uma das 8 melhores. Duda de Joinville, boa noite, meus amigos, estaria entre as 8 melhores. E para você, André Marques? Olha, Bocage, eu não acho que a Euro tenha jogos tão interessantes assim, não. Vi vários jogos fraquíssimos na Eurocopa. Só gosto de assistir mesmo quando jogam Portugal, Alemanha, França. A própria Inglaterra, que tem um time no papel muito bom, não joga bem. Não está jogando bem na Eurocopa. Eu acho que o Brasil ele é muito criticado porque a gente espera um Brasil que já não existe mais. Uma seleção que jogue por música. Isso não vai acontecer. E não acontece com nenhuma seleção. Eu acho que o Brasil tem um time forte, tem um jogador que é diferenciado. O Neymar hoje é top 3 do mundo, na minha opinião. Os melhores jogadores do mundo são ainda Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Não sei a ordem. Mas eu acho que o Brasil chegaria numa final e poderia ser campeão, dependendo do cruzamento. Brasil, eu concordo muito com o André Henning. Brasil, França, Portugal, Alemanha, Argentina pelo Messi, Uruguai, são a primeira prateleira, o resto é mais abaixo. Diego de São Luís do Maranhão, boa noite a todos. Eliminada na primeira fase, o Sérgio de Blumenau, Santa Catarina. A seleção ficaria entre as 4 primeiras. O Denir de Florianópolis seria eliminado na primeira fase. E o que diz o nosso amigo Silvio Bassetti? Boa noite, Silvio. Amigos de No Mundo da Bola, boa noite. Independentemente dos resultados do fim de semana da Eurocopa, eu vejo ainda um certo desnível na comparação do futebol da seleção brasileira com o futebol de algumas seleções europeias. Eu classificaria hoje a França como favorita à Eurocopa e também ao Mundial do ano que vem. E vejo força na Bélgica, na Itália, que tem um time jovem, na Inglaterra, na Alemanha, que embora tenha caído nos últimos meses, mas é sempre um adversário muito difícil. Só para citar alguns exemplos, né? O Brasil ganhou seguidamente de 8 sul-americanos, mas o futebol brasileiro não consegue encantar, não consegue retomar sua essência, né? Não basta ganhar, no meu modo de ver, tem que encantar. E isso falta muito à seleção brasileira, como faltam também variações no time de Tite, opções mais corretas na hora de convocação e de escalação. Hoje, eu acredito que a seleção brasileira, numa eventual disputa de Eurocopa, não passaria das quartas de final. Abraços. Muito bem, Silvio Bassetti, a Maria Antônia do Rio de Janeiro seria eliminada na primeira fase, o Beto de São Lourenço, com o filho do Tite como auxiliar, eliminada na primeira fase,
Brasil ficaria nas quartas de final, diz o Edivaldo de São Luís do Maranhão e Márcio Guedes. O Fernando diz que o Brasil ficaria entre os 8 melhores, ele fala de Camaquã. Camaquã fica no Ceará, não? Fica no Ceará. O Esgriles riu porque já deixou um romance em Camaquã. Também? Onde fica Camaquã? Aí você me complica do Bocage. Todo mundo aqui já teve um romance numa cidade quando o Márcio Guedes erra. Hoje eu não falei nada, porque eu sabia que o romance foi do André, lá na cidade. Onde fica Camaquã? Não demora não, Esgriles. Eita, não fica no Ceará, então fica no Pará. Fica no Pará. Amazonas. Fica na Bahia, você não sabe nada de geografia. E aí, Márcio Guedes, onde o Brasil ficaria nessa Eurocopa? Não, estou impressionado aqui com o nível de exigência dos meus colegas e um certo pessimismo também. Acho também uma discussão muito teórica, né? Porque o Brasil não está jogando com os europeus. Eu gostaria de confrontos mais regulares para estabelecer uma comparação melhor. Agora, uma coisa eu concordo. O nosso sistema defensivo é muito bom e isso é uma garantia contra times europeus de uma certa estabilidade e de boas possibilidades de vitória. Vejo hoje a França num patamar superior a todas as outras seleções, pelo conjunto, pelo sistema tático, pelos seus valores individuais, como o Mbappé, né, como o Kanté. É um time muito bom que me encanta, inclusive. Tem certos momentos de grande futebol brasileiro. A Bélgica também é um time que você pode mais ou menos colocar num primeiro patamar. Depois, eu diria a você que está muito confuso. Inglaterra, Alemanha, Itália, que está num processo de renovação bem interessante. E o Brasil também chega aí. Então, acho que o Brasil poderia chegar entre os primeiros lugares. Só por uma questão de palpite, Bocage, eu vou dizer o seguinte: semifinal, tá bom? Com possibilidade até de ir à final. Depende muito do momento e das circunstâncias. Ok, seu voto está registrado aqui. Semifinal entre os 4 primeiros, então. Exatamente. Muito bem, então. Você pode continuar participando, a pesquisa vai ficando por aqui. Se o Brasil disputasse a Eurocopa, a seleção brasileira seria finalista, uma das 4 melhores, uma das 8 melhores ou eliminada na primeira fase. Participa, manda o seu recado que a gente registra aqui.